A paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Vamos ficar de pé? Vamos começar o nosso culto nessa manhã, engrandecendo aquele que vive para sempre e reina nos nossos corações, amém? Vamos começar fazendo uma oração. Senhor, nós queremos te louvar, nós queremos engrandecer o teu nome, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre, Senhor. Nós nos colocamos na tua presença nesta noite. Nesta manhã, nós te pedimos a tua bênção, a tua graça sobre as nossas vidas. Pai, porque nós dependemos de ti. O Senhor é tudo na nossa vida, Senhor. E nós nos alegramos de estarmos na tua casa nesta manhã. Por isso, fala conosco, Senhor. Ó Deus, estamos com o nosso coração aberto para ouvir a tua palavra nesta manhã. Nós te louvamos por este dia. Entregamos a ti as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos louvar ao Senhor, amém, irmãos? Com toda a alegria do nosso coração. Glória a Deus, aleluias. Davi fala assim: Aleluia. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do... Irmãos, mais avivado, hoje é uma manhã, um domingo. Aleluias. E é um domingo que aqui eu tenho certeza que o Espírito Santo está aqui neste lugar. Então, mais uma vez... Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Oh, Aleluias. glória a Deus, aleluias. Aleluias. E quando nós chegamos aqui, você pode ter certeza que até a tristeza ela vai pular de alegria neste lugar, porque a presença do Senhor é real. Glória a Deus, aleluias. Aleluias, irmãos, Jesus. Vamos começar. A alegria está no coração. Amém. Amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo, santo é teu nome, Jesus. Aleluia, Jesus. Vamos cantar com palmas, bastante animados. Avivado, irmão. Aleluias. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluias. Santo é teu nome, Jesus. Nós vamos cantar um hino agora. Ele fala assim: Deus é Deus. Deus é Deus na sua vida, em qualquer situação. Aleluias. Eu não sei qual é a prova, qual é o deserto que você está passando, ou se você hoje, nesse exato momento, está passando pelo mar calmo. Mas eu quero falar que Deus é contigo. Dependente de qualquer área que você está passando nesta noite, nesta manhã, Deus é com você.
Obrigada, Jesus. E que nesta hora, faça deste hino uma oração para a sua vida neste momento. Amém? Glória a Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Curado eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia, Jesus. minha fé Não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia. Deus é Deus. Aleluia. A palavra do Senhor fala que em certo momento Jó, ele estava passando tanta aflição. Ali no capítulo 19 ele fala assim: mas uma coisa eu bem sei, que o meu Redentor ele vive. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Não era aquela dificuldade, aquele problema que ele estava passando naquele momento, mas ele tinha uma plena certeza que Deus é com ele, que Deus era com ele em qualquer situação que ele estivesse passando. Aleluia, Jesus. Eu não sei nesta manhã como você chegou, onde aias, onde vas, onde clas. Aleluia, Jesus. Eu não sei o que você veio assim, mas eu sei que hoje você vai sair daqui renovado, transformado, Aleluia. cheio, porque Deus é contigo. Deus não vai te desamparar. Deus está segurando nas tuas mãos nesta manhã. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. E falando assim: se Deus fizer, Ele é Deus. Se
não fizer. O que, igreja? Ele é Deus, Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Nesta manhã, irmãos, na hora que eu vinha para cá, hoje levantei 4 horas da manhã e comecei a orar em favor deste culto. E quando eu comecei vindo lá da minha casa, quem sabe onde que eu moro, eu vi um batalhão de anjos do Senhor vindo até para cá. Aleluia, Jesus. Eu via anjos celestiais. Glória a Jesus. E eu acredito que aqui tem pessoas, irmãos, que têm dons de visão. Eu acredito que aqui tem irmãos que são batizados com o Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Eu tenho certeza que aqui é uma igreja renovada, Aleluia. cheia do Espírito Santo de Glória a Deus. Deus. Aleluia, Jesus. E naquele exato momento eu comecei, a hora que eu subi aqui, eu com os olhos espirituais, eu comecei a ver os anjos do Senhor pairando, Amém, passeando. Jesus. E quando o anjo do Senhor, ele passeia dentro do templo, Aleluia. a única palavra que eu e você sabemos dar: digno é de glória, Aleluia, Jesus. digno é de honra, Aleluia. digno de louvor. Glória a Deus. Nesta hora eu te convido você para cantar, fazer este hino, uma Aleluia, oração. Jesus. Glória a Deus. Faça dele, convida assim: Senhor, Tu és digno, Amém, Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor. Glória a Deus. Rebalabachoriondecaias. Glória a Jesus. Aleluias. Tu és digno, Senhor Jesus. Irmãos, eu não sei como você saiu da sua casa, mas depois desta manhã você vai voltar para lá diferenciado. Aqui está o médico dos médicos, aqui está o Senhor do Senhor. Aleluia, Jesus. E que nesta manhã receba a vitória, receba a sua bênção. Amém. Digno de honra e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, digno de honra e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro
Amém. Paz do Senhor para os irmãos. Amém. Louvamos a Deus por essa. Amém. Pela oportunidade de estarmos aqui, né? E nós estamos aqui. É para nós juntos, né? Adorarmos este Deus, que é bom para com todos nós. Amém. Abra sua Bíblia. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, né? Efésios capítulo 4. Amém. Efésios capítulo 4. Amém. Você que encontrou, se coloque de pé. Efésios capítulo 4. Amém. Estaremos lendo os 6 primeiros versículos. Amém. Efésios capítulo 4. A partir do versículo 1. Amém. Diz assim a palavra do nosso Deus. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamado, com toda humildade e mansidão, com toda longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamado, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém? Senhor nosso Deus, nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos por esta manhã, te agradecemos pela tua presença, ó Pai, conosco aqui, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, pela grande oportunidade de podermos estarmos aqui nesta manhã, Senhor, para te adorar, para glorificar o teu nome, meu Deus, para cantar hinos de louvores ao Senhor, para ouvir a tua palavra, ó Pai. E nós te pedimos, ó Deus, a tua bênção sobre nós aqui nesta manhã, ó Pai, sobre a tua igreja, que o teu Santo Espírito, ó Pai, tenha liberdade no nosso meio, e que o Senhor venha nos abençoar nesta manhã, ó Pai. Nós estamos aqui, ó Deus, diante do Senhor, e pedimos a tua bênção sobre nós nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Bem, os irmãos podem sentar. Glórias a Deus. Nós lemos aí, né, Efésios capítulo 4, versículo 1, até o versículo de número 6, e tem como título nessa leitura, a unidade da fé. Nós vemos, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, após a sua conversão, após o seu encontro com o Senhor Jesus Cristo, né, lá no caminho de Damasco, Paulo, ele se tornou um dos maiores exemplos de cristão para nós. Ele se tornou um maior exemplo de cristão. Ele se tornou exemplo de um homem que dedicou a sua vida para pregar a palavra de Deus. Ele dedicou o restante da sua vida para falar do grande amor de Deus para com todos os homens. Paulo, meus irmãos, um homem que foi perseguido, um homem que foi preso, que foi maltratado. Paulo, um homem que por várias e várias vezes ele foi açoitado, mas sempre ele estava na sua missão, a missão a qual ele havia sido chamado, a missão de pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Paulo dizia sempre, meus irmãos, que ele aprendeu a viver contente em todas as situações da sua vida. Que maravilha! Ele diz que ele aprendeu a estar contente em todas as situações. Ele diz, né, que ele aprendeu tanto estar humilhado como estar honrado. Ele aprendeu, meus irmãos, a viver tanto na fartura como na escassez. Então, ele é esse exemplo que ele aprendeu a viver em todas as situações. Ele diz lá no livro, né, de Filipenses, porque tudo posso naquele que me fortalece. Em qualquer situação de nossas vidas, meus irmãos, que nós venhamos estar contente, que nós venhamos estar felizes. O apóstolo Paulo, ele diz, na sua vida de cristão, ele estava contente em qualquer situação,
que ele se encontrava, tanto na fartura como na escassez, tanto nas perseguições como não estando sendo perseguido. Ele estava contente em todas as situações, sendo humilhado ou sendo honrado, mas ele estava contente. E é um exemplo para nós, que nós venhamos, meus irmãos, a estar contente em qualquer situação que nós venhamos a nos encontrar. Porque, como ele diz, né, tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Paulo, meus irmãos, ele dizia, como cristão, como servo do Senhor, como aquele que teve a sua vida transformada pelo poder de Deus. Paulo, ele sempre dizia, sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo, meus irmãos, ele é um exemplo a ser seguido por todos os homens. Ele é um exemplo a ser seguido por cada um de nós. Um exemplo, meus irmãos, pela sua fé. Um homem de fé. Um exemplo, meus irmãos, pela sua dedicação ao Evangelho. Um exemplo, meus irmãos, pelo seu trabalho em favor do reino de Deus na face da terra. Ele diz, sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele é um exemplo para nós, pela sua fé, pelo seu trabalho e pela sua dedicação em favor do reino de Deus na face da terra. E o apóstolo Paulo, meus irmãos, na sua missão de pregar este evangelho, na sua missão de anunciar Jesus Cristo como Senhor, como Salvador, o apóstolo Paulo, ele não mediu esforços, meus irmãos, ele não mediu esforço para trabalhar em prol do reino de Deus. Paulo, meus irmãos, ele não mediu esforços para trabalhar em prol do reino de Deus. Ele não mediu esforços, meus irmãos, em qualquer situação que ele se encontrava. Ele não mediu esforços. Ele estava, meus irmãos, vivendo grandes perigos na sua vida, mas ele estava anunciando o Evangelho. Ele estava no meio das lutas, mas ele estava anunciando o Evangelho de Jesus Cristo. Paulo, ele estava preso, ele estava na cadeia, mas ele estava anunciando o Evangelho de Jesus Cristo. Paulo, ele estava, meus irmãos, sofrendo açoites, mas ele estava pregando, anunciando o Evangelho de Jesus Cristo. Paulo, meus irmãos, ele estava sendo perseguido, mas ele estava anunciando este Evangelho que muda o homem, anunciando este Evangelho que transforma o homem. Ele sempre dizia, meus irmãos, que sobre ele pesava esta missão de pregar, de anunciar este Evangelho que muda e que transforma os homens. Que sobre ele pesava essa missão de anunciar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E agora, meus irmãos, Paulo, falando aí para a igreja de Éfeso, ele recomenda que haja entre os irmãos a unidade, que haja entre os irmãos a união. E como, meus irmãos, é importante a nossa união. Como a nossa união, como a união da igreja, é algo que agrada ao nosso Deus. A união, meus irmãos, a nossa união, ela agrada ao nosso Deus. O salmista, lá no Salmo 133, ele diz, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Lá no Velho Testamento, nós já vemos, meus irmãos, como a união, ela agrada a Deus, como a união, meus irmãos, ela traz a bênção de Deus sobre nós, sobre a igreja. E aqui o apóstolo Paulo, ele escrevendo para a igreja de Éfeso, ele recomenda que haja entre os irmãos a unidade e a união, porque a nossa união, meus irmãos, ela agrada ao nosso Deus. A união, meus irmãos, ela traz a bênção de Deus sobre nós. A união, ela traz a bênção de Deus sobre a igreja. A união, meus irmãos, ela traz a paz de Jesus Cristo para as nossas vidas, ela traz a paz de Jesus para dentro da igreja. A união, meus irmãos, a unidade, ela traz o crescimento da igreja, ela traz o crescimento da obra do Senhor na face da terra. E o apóstolo Paulo,
ele falando ali para a igreja de Éfeso, ele recomenda que haja união, que haja unidade, porque esta união, meus irmãos, ela traz a bênção do Senhor sobre a igreja, ela traz a bênção de Deus sobre nossas vidas. Jesus disse, meus irmãos, que uma casa dividida, ela não pode subsistir. Ou seja, uma casa onde não há união, ela não vai prevalecer. Porque a união, meus irmãos, ela nos fortalece. Porque essa unidade, ela nos dá força. E esta união, meus irmãos, que existe, ela nos renova, ela nos abençoa. Então, meus irmãos, uma casa dividida, ela não pode subsistir. Uma casa, meus irmãos, onde não há união, ela não vai prevalecer. Mas aquela casa que há união, que há unidade, ali tem a bênção do Senhor. Uma das coisas, meus irmãos, mais bonita dentro das famílias é a união. Você pode ver, meus irmãos, que uma das coisas mais bonitas dentro das famílias é a união de todos. Podemos dizer assim, que uma família unida é aquela família assim, que mexeu com um, mexeu com todos. Que o problema de um se torna o problema de todos. Então, meus irmãos, a unidade, a união, é uma das coisas mais bonitas dentro da família. Uma família unida, meus irmãos, é uma família forte. Uma família unida é uma família abençoada pelo nosso Deus. E o apóstolo Paulo, meus irmãos, ele fala para a igreja de Éfeso, para que eles viessem a ser unidos num só propósito. Ele recomenda para a igreja de Éfeso, para que eles viessem a ser unidos num só propósito. Qual propósito? O bem da igreja. Que eles viessem a ser unidos para o bem da igreja. Que eles viessem a estar unidos para que haja paz ali dentro da igreja. Paulo recomenda, meus irmãos, para a igreja de Éfeso, para que eles viessem a serem unidos, para que vidas fossem salvas, para que vidas fossem alcançadas ali na igreja de Éfeso. Paulo, meus irmãos, ele fala para a igreja ser unida, para o crescimento da obra naquele lugar. Porque a união, meus irmãos, ela traz o bem para a igreja. Ela traz a paz do Senhor para o nosso meio. Ela traz, meus irmãos, a salvação de vidas, que vão entrar aqui, vão ver essa união, vão sentir a presença de Deus. Ela traz, meus irmãos, o crescimento da obra do Senhor na face da terra. Então a união, a unidade, meus irmãos, entre os membros, dentro da igreja, ela traz a bênção do Senhor sobre nossas vidas. A igreja de Éfeso, meus irmãos, era uma igreja composta por gentios e judeus. Dentro da igreja de Éfeso havia esses dois grupos, os gentios e os judeus. Eram pessoas de costumes diferentes, eram pessoas que tinham pensamentos diferentes, e por causa disso, meus irmãos, gerou alguns problemas ali dentro da igreja de Éfeso, porque era uma igreja composta de pessoas com pensamentos diferentes, eram composta por pessoas com costumes diferentes, e isso trouxe alguns problemas para a igreja de Éfeso. Eu quero dizer para os irmãos aqui nesta manhã, nós somos, meus irmãos, indivíduos, ou seja, ninguém é igual a ninguém. Nós não somos iguais a ninguém. Nós somos únicos, nós somos indivíduos individuais. Ninguém é cópia de ninguém. Deus nos fez cada um de uma forma. Por isso, meus irmãos, que nós temos a nossa diferença. Eu tenho o meu modo de pensar, você tem o seu, você acha isso ou acha aquilo. Nós não somos idênticos, nós não somos iguais, porque cada um é individual, ninguém é cópia de ninguém. E diante disso, meus irmãos, na igreja de Éfeso também tinha pessoas com pensamentos, com costumes diferentes. Mas, meus irmãos,
Mas quando nós estamos aqui na igreja, nós somos todos iguais. Ninguém é maior do que ninguém. Nós somos todos, meus irmãos, filhos do mesmo Deus. Nós somos todos iguais perante o nosso Deus. Ninguém é melhor que ninguém. Diante de Deus, meus irmãos, nós somos todos servos do Senhor. Lá fora, meus irmãos, as pessoas podem ter a sua graduação, que é isso, doutorado e tantas outras coisas. Mas aqui dentro da igreja, nós somos todos filhos do mesmo Pai. E nós somos servos do Deus Altíssimo. Eu acho, meus irmãos, que o maior título que um cristão pode ter é o título de ser chamado servo do Senhor. Este é o maior título que nós temos, o título de sermos servos deste Deus Altíssimo, deste Deus Todo-Poderoso. Muitos têm buscado tantas outras graduações, tantos outros títulos, digo importante, mas o maior e o melhor que nós temos é de sermos chamados servos do Deus Altíssimo. E então, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele recomenda ali para a igreja de Éfeso, ele recomenda para os irmãos ali da igreja, quanto ele diz: andai de modo digno da vocação a qual foste chamado. Paulo, ele diz para a igreja, para acabar com aqueles problemas que estava tendo ali dentro da igreja: andai de modo digno da vocação a qual foste chamado. Ou seja, meus irmãos, Paulo estava dizendo ali para a igreja de Éfeso: amando uns aos outros. Vocês foram chamados, então vocês devem amar uns aos outros. Vocês devem respeitar as diferenças que possa existir entre vocês. Respeite a diferença, porque cada um é individual. Cada um, meus irmãos, tem pensamentos, tem costumes diferentes, mas nós devemos respeitar as nossas diferenças, as diferenças que possa existir entre nós. Porque, meus irmãos, nós somos filhos do mesmo Pai. Nós somos herdeiros, meus irmãos, das mesmas promessas. Nós somos filhos do mesmo Pai e herdeiros das mesmas promessas de Jesus Cristo. E nós vamos morar, meus irmãos, com o nosso Senhor e Salvador lá no céu. Então, nós venhamos, meus irmãos, respeitar as nossas diferenças, para que haja unidade, para que haja união dentro da igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, ele recomenda: andai de modo digno da vocação a qual foste chamado, em segundo lugar, com toda humildade. O que nós vemos, meus irmãos, aí na igreja de Éfeso, é que estava faltando humildade entre os irmãos da igreja. Estava faltando humildade ali dentro da igreja. Será, meus irmãos, que esta humildade também não está faltando hoje dentro das igrejas na face da terra? Esta humildade que o apóstolo Paulo recomendou ali para a igreja de Éfeso, será que esta humildade também não está faltando dentro das igrejas do Senhor Jesus Cristo esparramada pela face da terra? Todos aqueles, meus irmãos, que conhecem a palavra de Deus, todos aqueles que têm uma experiência com Deus, estes, meus irmãos, eles têm que ser humildes. Sabe por quê? Porque o nosso maior exemplo, que é Jesus Cristo, ele é humilde. O maior exemplo para nós, meus irmãos, de humildade foi Jesus Cristo. Jesus Cristo, meus irmãos, ele foi humilde a ponto de morrer por todos nós, lá na cruz do Calvário. Jesus Cristo é o maior exemplo de humildade para todos nós. Ele deixou a sua glória, ele veio a este mundo, ele se tornou carne, ele morreu numa cruz por nós. Ele é o maior exemplo de humildade por todos nós, meus irmãos, para todos nós. Jesus Cristo, meus irmãos, o nosso Senhor, o nosso Salvador, ele nos dá um exemplo de humildade, quanto ele deu a sua vida por todos nós, lá na cruz do Calvário.
E o apóstolo Paulo, ele recomenda então, com toda humildade, em terceiro lugar, com toda mansidão. Jesus Cristo, meus irmãos, ele diz lá em Mateus capítulo 5, né, ali no Sermão do Monte, que eu sou manso e humilde de coração. Eu sou manso e humilde de coração. O nosso Salvador Jesus Cristo, ele é o nosso maior exemplo em tudo. Ele é um exemplo de mansidão, ele é um exemplo de humildade de coração. E nós, meus irmãos, como igreja do Senhor Jesus Cristo, como aqueles que vão morar no céu com o Senhor Jesus Cristo, nós temos que ser mansos, meus irmãos. Nós temos que ser humildes, uns para com os outros, para que haja na igreja a unidade, para que haja na igreja a bênção do Senhor, para que haja dentro da igreja crescimento da obra do Senhor Jesus Cristo. Ele diz, com toda humildade, com toda mansidão, e em quarto lugar, com longanimidade. Ele recomenda ali para a igreja de Éfeso, que haja longanimidade dentro daquela igreja. Longanimidade, meus irmãos, é uma característica dos verdadeiros cristãos. Porque, meus irmãos, somente as pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, elas conseguem ser longânimas. Somente as pessoas cheias de Deus, cheias do Espírito Santo do Senhor, elas conseguem ser longânimas. Ser longânima, meus irmãos, significa ser generoso. Ser longânimo, meus irmãos, significa ser bom. Significa ser paciente. Significa, meus irmãos, amar uns aos outros. Ser longânimo, meus irmãos, é saber suportar as nossas diferenças. Será que nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós estamos sabendo suportar as nossas diferenças? Como eu disse, nós não somos iguais, cada um tem a sua maneira de pensar. Mas nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós temos que saber suportar, entender as nossas diferenças, para que a igreja, meus irmãos, ela venha a ser abençoada pelo Senhor, para que ela venha crescer, e para que vidas sejam salvas, para que vidas sejam alcançadas neste lugar. Então o apóstolo Paulo, ele fala, com toda longanimidade. E em quinto lugar, ele diz, né, ele recomenda, suportando uns aos outros em amor. Ele recomenda ali para a igreja de Éfeso, que eles venham suportar uns aos outros em amor. Muitas vezes, meus irmãos, nós olhamos para as pessoas e enxergamos só os defeitos. Nós olhamos para as pessoas e vemos só aquilo que elas fizeram de errados. Nós olhamos e vemos só os defeitos que elas possam existir nela. Muitas vezes, meus irmãos, é dessa maneira. Nós olhamos para um e só enxergamos os defeitos, só enxergamos aquilo que elas fizeram de errado. Mas o apóstolo Paulo, ele fala que era para suportar uns aos outros em amor. E suportar em amor, meus irmãos, é nós vermos as qualidades dos nossos irmãos. Talvez ele fez algo errado, mas aquilo que ele fez de certo é muito maior. E muitas vezes nós olhamos só os erros e não olhamos as qualidades. Suportar uns aos outros com amor é ver as qualidades, é orar para os nossos irmãos, é suportar os nossos irmãos com amor. Como diz aí a palavra do Senhor, como o apóstolo Paulo, ele recomendou ali para a igreja de Éfeso, que é para suportar uns aos outros em amor. Suportar, meus irmãos, é ver as qualidades dos irmãos, é saber que cada um de nós, meus irmãos, somos escolhidos de Deus. Nós estamos aqui nesta manhã, é porque Deus te trouxe, é porque Deus te escolheu para estar aqui, e nós somos escolhidos de Deus, para falar do seu grande amor, para anunciar o seu evangelho.
este evangelho que muda o homem, este evangelho que transforma todos os homens. Então o apóstolo Paulo recomenda que haja longanimidade, que os irmãos venham suportar uns aos outros em amor, e por último, esforçando-vos para preservar a unidade. É para preservar a unidade dentro da igreja, é para preservar a união dentro da igreja, não é para promover divisão, não é para promover contendas, separação, mas a recomendação da palavra de Deus, do apóstolo Paulo para a igreja de Éfeso, é para que eles viessem a promover a unidade, a união dentro da igreja, porque esta unidade, esta união, meus irmãos, ela traz a paz do Senhor para dentro da igreja. Esta unidade, esta união, ela traz o crescimento da obra de Deus. Ela traz, meus irmãos, salvação de vidas. Esta unidade, esta união, meus irmãos, que nós devemos nos esforçar para promover dentro da igreja. Porque esta unidade, esta união, ela vai trazer a bênção de Deus sobre a igreja. Ela vai trazer o crescimento da obra do Senhor para as igrejas. Ela vai trazer, meus irmãos, a paz do Senhor. E tudo isso, meus irmãos, se nós entrarmos por este caminho, meus irmãos, de andar digno, da vocação a qual nós fomos chamados, com toda a humildade, com mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, esforçando-nos para preservar esta unidade. Se tudo isso, meus irmãos, nós viermos a fazer, vidas serão salvas, vidas serão alcançadas, igrejas, meus irmãos, ficarão pequenas pela multidão de vidas que vão se converter, que vão se render aos pés do Senhor. Mas nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós temos que nos esforçar para seguir essas recomendações que o apóstolo Paulo deu aqui para a igreja de Éfeso. Que nós venhamos, meus irmãos, entrar por este caminho, para que a obra do Senhor, ela venha crescer, para que vidas sejam salvas, vidas sejam alcançadas. E tudo isso, meus irmãos, é com o único objetivo: a glória do nosso Deus, a glória do Senhor, para que o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja glorificado. Que nós venhamos, meus irmãos, a praticar isso, e com certeza a bênção do Senhor estará sobre a sua igreja, estará sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre todos nós, e vidas serão alcançadas, vidas serão transformadas. Para concluir, eu quero dizer para os irmãos, se não formos unidos, meus irmãos, como nós poderemos morar no céu com o Senhor Jesus Cristo? Se nós não tivermos esta união entre nós, como nós poderemos morar no céu com o Senhor? Como poderemos morar no céu com Jesus, se nós não formos unidos? O nosso maior exemplo, meus irmãos, é Jesus Cristo. Então, meus irmãos, que nós venhamos, meus irmãos, a sermos unidos, porque a união, a unidade, ela traz a bênção do Senhor, ela traz a bênção de Jesus Cristo sobre nós, sobre a sua igreja na face da terra. Amém? Que Deus assim, meus irmãos, te abençoa, me abençoa, abençoa a sua igreja na face da terra. Hoje, mais do que nunca, a igreja, ela precisa estar unida. Hoje, mais do que nunca, a igreja precisa estar envolvida nesta união. Principalmente, meus irmãos, nos dias difíceis que nós estamos vivendo. Que nós venhamos nos unir para o crescimento da obra do Senhor. Nós venhamos nos unir a clamar a Deus pela situação difícil a qual nós estamos vivendo. Nós venhamos unir em oração, unir com o único propósito de buscar a Deus, pedir a Deus a bênção dele sobre nossas vidas e sobre a igreja. Amém? Vamos unir, meus irmãos, e clamar a Deus, para que Deus venha assim nos abençoar, que Deus venha assim salvar vidas, alcançar vidas, e que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela seja um exemplo em todas as coisas, que seja um exemplo, meus irmãos, na união, na unidade,
para que o mundo lá fora possa ver que aqui tem um povo unido, que serve a Deus, que busca a Deus, que trabalha em favor do reino de Deus nesta terra. Amém? Que Deus assim nos abençoe e nos capacite para esta importante missão. Amém? Vamos nos colocar de pé? Aleluias. Amém? Vamos orar, tem uma palavra de oração. Amém? Nessa oração vamos pedir a Deus que Ele venha nos abençoar, que Ele venha nos dar força, e que esta união, meus irmãos, entre o povo de Deus na face da terra, ela venha crescer, e que este povo venha se levantar em oração para clamar a Deus por estes dias difíceis que está acontecendo na face da terra. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos, ó Pai, nós te adoramos, nós glorificamos o teu nome, ó Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, como o Senhor, ó Deus, usou o teu servo, o apóstolo Paulo, para falar com a igreja de Éfeso, ó Pai. Esta palavra, ó Deus, tem falado conosco, ó Pai. Que a tua igreja, ó Deus de Israel, ela venha, Senhor amado, entrar por este caminho da união, da unidade, ó Pai, com o único propósito, ó Deus, a tua glória, a glória do teu nome, ó Pai. Nós te pedimos, ó Deus, a tua presença sobre nossas vidas. Nós te pedimos, ó Deus, que a presença poderosa do Senhor, ó Pai, esteja sobre nós, e que nós venhamos, ó Deus de Israel, a estarmos, ó Deus, atento, que nós venhamos, ó Deus, a trabalhar em favor do teu reino, que nós venhamos preservar esta unidade, ó Pai, que nós venhamos crescer em unidade e união, ó Pai, para que o mundo lá fora possa ver, ó Deus, a diferença, ó Pai, da tua igreja. Meu Deus, nós oramos, ó Pai, pedindo a tua bênção sobre nós, sobre a tua igreja. É a nossa oração, ó Pai, é o nosso pedido, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem sentar, amém? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus, amém? Glórias a Deus. A paz do Senhor, queridos, amém? Graças a Deus, palavra abençoada nesta manhã. Quero dizer para você que o Maurício pregou um sermão dentro do tema de eclesiologia, sobre igreja, e a palavra abençoada. Quero dizer para você que nós estamos estudando sobre isso, sobre a igreja, sobre o viver em igreja, o que é igreja. E convido você, quero aproveitar aqui a oportunidade do sermão pregado pelo Maurício, convido você a participar conosco todas as terças-feiras, às 20 horas, às 19h30, quando nós estamos aqui estudando sobre eclesiologia, que é a questão da igreja, amém? Tem sido muito gostoso nós estudarmos aqui, nós estarmos aqui presentes. Então, quero convidar você para estar aqui conosco. Nós estamos felizes também nesta manhã, várias pessoas estão nos visitando, estão aí conosco, algumas que fazia tempo que nós não vimos, o caso do irmão Ivon, o Flávio está aí conosco nesta manhã, amém? Mãe Isabel está conosco juntamente com seu filho, muito contente com a sua presença aqui, Deus abençoe sua vida tremendamente, viu? Amém? Irmã Maria José também estava junto com a família e está aqui nesta manhã. Me ajude aí, irmãos, vários irmãos. Tem uma irmãzinha lá atrás. Quem que é essa? Você está de máscara? Isso, você mesmo. A irmã Maria do Carmo, que ela está com a máscara lá, essa máscara realmente é uma máscara, né? Ela esconde a gente, amém? Graças a Deus. Então, nós estamos felizes aí com a presença dos irmãos conosco nesta manhã. Eu quero lembrar os irmãos que aqueles que ainda não cearam, amém? Você vai ter a oportunidade de cear agora, depois da escola dominical. Então, esteja aí conosco para poder cear conosco. Temos os nossos trabalhos normais. À noite nós vamos estar aqui às 19 horas para o nosso culto de adoração. Aleluias. Nós vamos agora ouvir um cântico. Enquanto isso, os irmãos vão estar trazendo seus dízimos e as suas ofertas em nome de Jesus. Graças a Deus.
Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, antes de começar o hino, Isaías 13, 6, fala que do monte ouvia um grande barulho. Do outro lado ouvia um grande barulho. Aí no final falava assim: é o Senhor dos exércitos preparando o exército. E eu sei que esse exército está aqui neste lugar. É cada um dos irmãos que foi chamado por Cristo Jesus. Amém? Pelo Senhor marchamos sim, seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Com o Messias marchamos sim, em sua mão a chave da vitória que nos leva a construir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. Com o Messias marchamos sim, em sua mão a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluias. Queridos, nós estamos concluindo então o nosso culto. Quero lembrar os irmãos, reforçando, do nosso culto às 19 horas. Amém? A irmã Irani acabou de postar aí uma mensagem no grupo da igreja. Ela tem uma pessoa muito carente que está precisando. Essa pessoa estragou a sua geladeira, não tem como reformar. Então ela colocou aí, se algum irmão tiver uma geladeira usada, quiser fazer a doação, ou souber de alguém que está vendendo uma geladeira num preço acessível, amém? Para poder informar para ela. Então está aí o aviso no grupo da igreja. É sempre bom nós podemos estender as mãos e ajudar aquelas pessoas que estão precisando. Então por isso que eu estou dando aqui este aviso. Amém? Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé para nós orarmos e encerrarmos o nosso trabalho nesta manhã. E eu quero... a gente sempre confia que nós servimos a um Deus realmente todo-poderoso, um Deus que estende as mãos, e nós não podemos deixar de orar. Amém? Oração é algo que nós temos que estar fazendo todo o tempo. Nós vamos encerrar essa oração agradecendo ao Senhor pelas ofertas e os dízimos que foram levantados, e orar pelas pessoas enfermas. Irmãos, como tem pessoas enfermas, não é verdade? Muitas pessoas enfermas. Nós colocamos no grupo da igreja que nós devemos estar orando pelas pessoas do estado do Amazonas, em Manaus, especialmente na capital. Há muitas pessoas, o estado lá está realmente um estado de calamidade em função da pandemia. A orientação pastoral é que a gente continue com os nossos cuidados, com os nossos protocolos, nos protegendo, amém? Evitando
muitas aglomerações, fazendo a higienização das mãos, e Deus vai nos abençoar, nós vamos rompendo e vencendo, amém? Vamos orar agora, encerrando o nosso culto, agradecendo pelas ofertas, orando pelas pessoas enfermas. Vamos levantar um clamor pela cidade de Manaus, pelo Brasil, pelo mundo, para que Deus realmente tenha misericórdia de nós e que esteja trazendo a vitória, amém? Pastor Zé Roberto, vou pedir ao senhor que ore, amém? Se o senhor quiser vir à frente aqui, pode vir aqui orar, pastor. O pastor Zé Roberto vai estar orando e nós vamos estar acompanhando aqui com o pastor, amém? Vamos estender nossas mãos, irmãos, para os céus, para que Deus possa assim nos abençoar, amém? Deus, é a tua igreja, Senhor, que está aqui reunida, orando em um nome poderoso de Jesus. São tantas as necessidades, os problemas, as dificuldades, mas nós, Senhor, sabemos que o Senhor é Deus que age, o Senhor é Deus que atua, ó Deus, em favor dos teus filhos. E nós, ó Deus, de uma maneira toda especial como igreja, ó Deus, estendemos as nossas mãos e te pedimos, Senhor, abençoa também aquelas pessoas ali de Manaus, ó Pai. Quanta calamidade, quanto problema, quanta morte, ó Deus, e nós te louvamos, porque sabemos que o Senhor está atuando, e vai atuar à medida que a tua igreja levanta as mãos, e pede ao Senhor a bênção. Opera, ó Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia daquele povo. Ó Deus, tenha misericórdia e usa, Senhor, essa situação para salvar vidas naquele lugar, para que as vidas possam reconhecer o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia e, Senhor, ó Deus, o teu poder curador, ó Pai, cura, meu Pai, abençoa e dá a bênção à tua igreja. Hoje à noite, Senhor, estaremos aqui novamente reunidos. Traga-nos debaixo das tuas mãos. Precisamos estar na tua igreja e precisamos, Senhor, ó Deus, nos colocar aos teus pés, para que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos dê saúde e paz, em um nome poderoso de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Está concluída nossa reunião, um grupo bom nesta manhã, amém? Olha, irmãos, a ceia, não deixe de participar da ceia. Se você ainda não participou, você tem a oportunidade de participar agora. Venha à frente para nós ministrarmos para você a ceia do Senhor, amém?